Nós vamos ver agora multiplicação entre matrizes. Então, agora é matriz vezes uma outra matriz. Nós tínhamos visto um número real vezes uma matriz. Então, agora a gente vai trabalhar matrizes com matriz. Só que na multiplicação entre matrizes, nem sempre ela existe. Para que você consiga fazer a multiplicação, tem duas condições que você precisa visualizar. Então, olha lá. A primeira condição é que, quando eu quero multiplicar duas matrizes, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Segunda situação, a matriz resultante será uma matriz que vai ter o número de linhas igual ao da primeira matriz e o número de colunas igual da segunda matriz. Então, tudo isso que está escrito aqui, eu coloquei aqui para vocês, ó. Então, se eu tenho uma matriz A, que é do tipo M por N, e eu vou multiplicar por uma matriz B, que é do tipo N por P, certo? Estou generalizando. A matriz resultante vai ser do tipo M por P. Então, olha lá. Aqui eu disse que o número de colunas da primeira, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Então, tá aqui, ó. O número de coluna da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Visualizaram? Aí ele fala, a matriz resultante será uma matriz com o número de linhas igual ao da primeira e o número de colunas igual ao da segunda. Então, quando eu faço, primeira coisa que eu tenho que observar é isso. O número de colunas dessa tem que ser igual ao número de linhas dessa. Se isso acontece, o produto entre elas existe. Se isso aqui não acontece, o produto entre elas não existe. A matriz resultante é o que sobra aqui, ó. Ela vai ter M linhas e P colunas, certo? Então, para que nós possamos fazer a multiplicação, tem que ter essa condição. Então, olha lá, eu dei dois exemplos. Eu dei uma matriz vezes a outra matriz. Então, primeira coisa que eu tenho que observar. Essa matriz aqui, ela tem uma, duas linhas, uma, duas, três, quatro colunas. 2 por 4. Essa matriz aqui, ela tem uma, duas, três, quatro linhas, uma, duas, três colunas. É uma matriz do tipo 4 por 3. Então, a primeira coisa que eu tenho que observar, a coluna dessa tem que ser igual à linha dessa. É? Sim. Então, existe o produto. Aí eu já sei que a matriz que eu tenho que encontrar como resultado vai ter que ter duas linhas e três colunas. Então, eu marquei aqui para vocês, ó. A matriz que eu vou encontrar é o número de linhas dessa com o número de colunas dessa. Então, 2 por 3. Certo? Muito bem. Como que eu vou descobrir isso daqui? Fazendo o que eu fiz aqui. É lógico que aqui não dá para fazer muito mentalmente, então é bom fazer os cálculos. Ó, a matriz, se é uma matriz que eu quero encontrar, é uma matriz 2 por 3, então ela tem o C11, C12, C13, C21, C22, C23. Ou seja, ela tem duas linhas e três colunas, certo? Então, eu vou fazer, para descobrir esse primeiro elemento, olha, C11. Fica fácil de guardar se eu pensar assim, olha, é a primeira linha da primeira matriz com a primeira coluna da segunda matriz.
É como se eu pegasse esta linha aqui e multiplicasse por essa coluna. Depois aqui eu vou pegar esta primeira linha e multiplicar por a segunda coluna. Nesse daqui eu vou pegar a primeira linha e multiplicar pela terceira coluna. Então vamos por partes, ó. Primeira linha com a primeira coluna. Então eu vou fazer 2 vezes 1 mais 1 vezes 0, tá vendo aqui, ó? Mais 3 vezes o menos 2, mais 0 vezes 1. Resolvo. 2 mais 0, menos 6, mais 0. Isso dá um total de menos 4. Então, eu encontrei o primeiro valor. Vou fazer agora a primeira linha ainda, mais vezes a segunda coluna, para encontrar, ó, 1, 2. Então, eu faço 2 vezes 1, minto, né? A segunda coluna. Então, é 2 vezes 2, 1 vezes o menos 1, olha lá. 3 vezes 3 e 0 vezes 5. Então, tá aqui. Resolve. 4 menos 1 mais 9 mais 0. Isso vai me dar um total de 12, que eu coloco aqui. Vou descobrir agora o elemento C13. Então, o que é o C13? Eu continuo multiplicando a primeira linha desta, só que agora vezes a terceira coluna dessa. Então, olha lá, vai ficar 2 vezes 3, 1 vezes 5, certo? 3 vezes 4 e 0 vezes 2. Tá aqui. Resolve. 6 mais 5 mais 12 mais 0. Isso dá um total de 23. Coloco lá. Então, eu já fiz a primeira linha daqui vezes cada uma dessas colunas que origina esses elementos aqui. Agora, nós vamos achar esta segunda linha aqui. Então, eu vou usar a segunda linha da primeira coluna vezes cada uma das colunas da outra matriz. Então, vai lá, ó, começar esta coluna agora, vezes esta linha aqui, vezes esta primeira coluna. Então, fica assim, ó, 2, 1. Então, é menos 1 vezes 1, tá aqui. 2 vezes 0, tá aqui. 4 vezes o menos 2. Cuidado com a regra de sinal. 4 vezes o menos 2. O menos 3 vezes o 1. Então, menos 3 vezes o 1. Resolve, ó. Menos 1 mais 0, menos 8, menos 3. Isso dá um total de menos 12. Então, coloco aqui. Vou achar agora o elemento C22. Então, é a segunda linha daqui multiplicado pela segunda coluna daqui. Então, fica lá. Menos 1 vezes 2, tá aqui. 2 vezes o menos 1, tá aqui. 4 vezes o 3, aqui. E menos 3 vezes 5, tá aqui, ó. Resolve, ó. Menos 2 mais 12 mais 15. Se eu resolver aqui, olha lá, eu tenho 2 com menos, devo 2, devo 4. Devo mais 15, devo 19. Devo 19, tenho 12, me dá um resultado de menos 7. Tá aqui. E por último, o elemento C23, certo? Eu vou fazer o quê? A segunda coluna, né? Aqui já tô apagando de tanto pôr o dedo, é o 3, né? Vou fazer a segunda linha vezes a terceira coluna lá. Então, eu vou fazer, ó, menos 1 vezes 3, tá aqui. 2 vezes 5, tá aqui. 4 vezes 4, aqui. Menos 3 vezes 2, aqui. Resolve, ó. Menos 3, mais 10, mais 16, menos 6.
Então, eu tenho 10 com 6, 10 com 6, 26. 6 com 3, 9. Então, eu tenho 26 e devo 9, eu passo a ter 17. Tá aqui. Então, a única forma de você errar aqui é se você errar nos sinais. Por quê? Você sabe qual é o tipo de matriz que você tem que encontrar. Quando você tira a regra, essa regra você destaca, né? Só vai haver a multiplicação se a coluna daqui for igual a linhas daqui, aí você sabe que a matriz que você vai encontrar é o que sobra aqui, ó. É essa linha com essa coluna. Então, obrigatoriamente tem que surgir, na minha multiplicação, tem que surgir uma matriz 2 por 3, certo? Então, aqui ficaria assim, ó. Aqui você marca a linha da primeira coluna e a coluna da segunda matriz. Então, é sempre assim, é como se fosse uma distributiva, ó. Esta linha, ela multiplica por esta coluna, depois por essa, depois por essa, certo? Depois, esta linha aqui, ela multiplica por esta coluna, por esta coluna e por esta coluna, certo? Isso aqui já foi falado na semana no Centro de Mídias também. Então, quem assistiu a aula já deu uma treinadinha. Quem não assistiu, eu acho que agora assiste, veja, reveja quantas vezes for necessária para poder fazer as atividades depois, ok? Beijo para vocês.